né? A formação desses reinos, a ligação deles com o tráfico, né? O tráfico interatlântico, o tráfico negreiro, né? Desde o século IV, quando esses reinos começaram a se formar, né, na África, até o século XVII, quando esse tráfico se consolida. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso hoje aqui. Aqui tem duas imagens. Né? A primeira imagem é um mapa da África do início do século XVI, 1520, pouco por aí. Tá? Vocês podem ver que esse mapa da África ele está bem completo. Está bem completo, né? É interessante também perceber o seguinte: não só o contorno da África está bem ajustado aos contornos que nós temos atualmente, né? Vanderleia chegando. Volte aí para mim. Boa noite, Vanderleia. Oi, boa noite. Boa noite. Só fechar o microfone, tá? Para não fazer barulho. Tá. Obrigado. Então, o contorno da África está bem descrito, né? Bem feito, bem próximo do que nós temos hoje, nas projeções cartográficas. Né? Aí a gente pode ver aqui, também tem uma série de nomenclatura, de nomes. Né? São acidentes geográficos, rios, baías, e até algumas pequenas cidades que encontravam no litoral. Desse lado também tem bastante, né? Para você ver como no início do século XVI, né, os portugueses, principalmente, eles já conheciam completamente o litoral africano. Tá? Já tinham passado há muito tempo no sul da África, né, a tal travessia para o caminho das Índias. Né? Isso foi em 1494. Então, nós já tínhamos aí uma visão clara, né? Do que do que era a África nessa época. Bem, então, esse mapa é bem interessante, pela marcação dele, né? E o que é a África, né, para os europeus dessa época. Aqui ao lado, nós temos uma pintura, né? Feita de mulheres da região do Daomé, né? Que é um reino que existia no Golfo de Benin, né? Essa curvatura da África aqui, né? Do Golfo de Benin tem esse reino de Daomé, ele cresceu, até porque ele faz a gente vai ver isso, né? Ele faz uma aliança com europeus, holandeses, ingleses, para o tráfico negreiro. Então ele cresce em cima do tráfico, ele ataca reinos vizinhos, ou mesmo sociedades tribais, né, que vivem em tribos ainda, de clãs, etc. e tal, ele ataca para escravizar e vender para os europeus. Então, vocês podem ver que essas mulheres, inclusive, elas portam armas de fogo da época. Essa pintura, esse desenho, ele é uma referência a um desenho feito, né, no início do século XVIII. Tá? Quando esse tráfico já está muito consolidado nessa época, e o reino de Daomé se tornou uma potência naquela região. Né? Mais tarde, o tráfico negreiro ali vai decair, e esse reino vai decair junto. Aí, quando os europeus começam a penetrar no continente africano, no século XIX, né? Na segunda metade do século XIX, particularmente, esse reino vai ser destruído, vai ser destroçado. Tá? Mas no final do século XVII, segunda metade do século XVII, 1650, por aí, até a segunda metade do século XVIII, né, 1670, 1770, por aí, esse reino foi muito poderoso na região. E ele está articulado com o tráfico negreiro. Então, isso aqui mostrando, as mulheres são guerreiras, elas participam das ofensivas desse reino sobre tribos vizinhas, sobre reinos vizinhos, né? E para poder capturar, fazer escravos que são vendidos para os europeus. Bom, bem, vamos passar então aqui a segunda, um continente, né? Que abriga populações, sociedades e histórias variadas e complexas, destacando-se a civilização egípcia,
Ora, a África é muito falada em questão, fala-se muito da África em função do tráfico negreiro, da escravidão, mas a gente não pode esquecer que a África foi o berço de uma das maiores civilizações da história, né? Com séculos e séculos de existência e grande hegemonia sobre a região, não só sobre a região, né, do nordeste da África, né, que dominava bem o norte e o nordeste da África. O Egito dominou toda essa área, né, como também com o Mediterrâneo Oriental, né, fazendo comércio com os povos do Mediterrâneo Oriental, fenícios, povos mesopotâmicos, né, povos da região que hoje é a Palestina, né, e até mesmo mais para o norte da África, Líbia, Tunísia, atuais, né? Então o Egito foi uma potência nessa região e uma potência que durante muitos séculos dominou a região, né? E desenvolveu enormemente, né, a arquitetura, a engenharia, a medicina, a astronomia, né? Então, as leis da física. Então, o Egito era uma civilização muito avançada. Tá? A partir daí, nós vamos ter, e é importante a gente ver isso aqui, né? A questão da gente compreender essa demarcação da África. Né? Então, primeiro, o deserto do Saara, ele é muito presente. Né? Ele ocupa uma boa parte da África, do norte da África, né? E ele praticamente cria duas regiões, ou três regiões até, né? bem delimitadas. Né? Então, você tem aí uma África mediterrânica, e nessa África mediterrânea, acima do Saara, vai acabar predominando, depois do século VII, principalmente, com a expansão do Islã, né? Sociedades islâmicas. Aí a expansão do islamismo, que vem da Arábia Saudita, da Península Arábica, ele se expande pelo norte da África, e essa região mediterrânica do norte da África, onde hoje temos Egito, Tunísia, Líbia, Argélia, até o Marrocos, né? É uma região que vai ser bem islamizada, né? Muito embora algumas religiões, como o cristianismo mesmo, religiões cristãs, e até pagãos, sobrevivam um pouco nessa região, mas em menor quantidade, em menor número. Né? Então, a outra região seria a subsaariana, abaixo do Saara. Né? Então, nessa região subsaariana, predominavam as chamadas sociedades animistas ou pagãs, né? com uma crença em divindades, né? Que vão acabar gerando depois os cultos africanos, né? Que nós temos aqui, o melhor exemplo é o candomblé. Então, nós temos essas sociedades animistas, consideradas pagãs, elas se organizam mais a partir do sul do Saara, abaixo do Saara. Né? Posteriormente, o islamismo vai se expandir para essa região subsaariana também. Né? E ele vai conquistar uma vasta região aí, a região de Savana, a região do Sahel, né? Ela vai ser uma região praticamente islamizada. Tá? Toda ela, abaixo do Saara. Né? Então, nós temos aí o Saara sendo um fator geográfico, né, de divisão da África. Ao sul, nós temos o deserto do Kalahari, que pega a África do Sul, Namíbia, um pouco de Angola também, né, Zâmbia, Zimbábue. Zâmbia é pouco, mas Zimbábue. Né? Então, aí você tem esse deserto do Kalahari, que é um deserto grande também, mas ele convive com regiões que são regiões tropicais, regiões de florestas densas, até equatoriais também. Né? Então, é um deserto mais restrito que o deserto do Saara, mas ele também é um deserto importante. E ele também serve de rota. Né? Jamile. Boa noite, Jamile. Então, ele também serve de rota. Né? A gente vai falar sobre isso depois, mais à frente aqui. Então, o deserto de Kalahari, ele está na chamada África Meridional. Né? África Meridional, onde hoje se organizam países, né, como Angola,
Namíbia, Zâmbia, Zimbábue, Zâmbia, Moçambique e África do Sul. Tá? E alguns países pequenininhos também que tem ali. Então, essa é a África Meridional. Né? Então, o deserto Kalahari fica nessa região aí, mais para o oeste, né? Mais para o oeste. A fronteira de Angola, Namíbia, África do Sul, fica por ali mais ou menos. Nós vamos ver no mapa já já. Tá? Outra também é a questão em torno do deserto Saara, 3 zonas geográficas bem delimitadas. Então, a primeira, o Magrebe. O Magrebe é uma região subtropical, é a região mediterrânica. Tá? Então, o Magrebe é a região acima do Saara. Ela é mediterrânica e é subtropical, está acima do trópico. Né? E o Sahel é a borda do Saara, é abaixo do Saara. Né? Então, o Sahel é uma região de savanas. Tá? E ele vai do lado ocidental da África até o lado oriental. Ele corta toda a África fazendo essa delimitação de savanas. Né? Outra região também que nós temos aí, abaixo do Saara, né, que nós temos aí o chamado Sudão. O Sudão, que pega a região mais ao sul mesmo, também savana, tem algumas áreas desérticas aí que pega também, mas é pouco. Né? O Sudão era chamado assim, toda a área abaixo do Sahel, da franja do Sahel. Tá? Então, toda a área abaixo do Sahel era o Sudão. Aí você tinha o Sudão Ocidental e o Sudão Oriental. Né? Hoje, você só fala o Sudão referente a um país, Sudão. Inclusive, são 2, né? O Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Tá? Então, foi dividido. Depois de uma guerra civil horrorosa que teve lá, né? No início do século XX, ele acabou sendo, do século XXI, agora, recentemente, coisa de menos de 20 anos atrás, ele foi dividido entre o Sudão do Norte, que é profundamente islamizado, islâmico, e o Sudão do Sul, que é mais cristão e animista. Né? Então, hoje você só tem o Sudão. Mas até o século XVII, mais ou menos, toda essa área aí era chamada de Sudão. Né? Que vinha desde do Gana até a região que hoje seria, né, o próprio Sudão, particularmente. Né? E um pouco da Etiópia também. Tá? A gente vai ver o mapa e fica mais fácil da gente se localizar aqui. Tá? Tá aqui. Então, o primeiro mapa aqui é um mapa de climas. Aí vocês podem ver que a área do Mediterrâneo, bem estreita, né? Ela tem uma área verde, que é bem fértil, né? E uma área mais temperada. Tá? Aqui você encontra algumas florestas, uma área mais, né, que serve muito à agricultura. Essa área mediterrânea sempre foi uma área de muita agricultura. Desde a época do Império Romano, até antes dele, os egípcios também já faziam isso. Né? Então você tem essa área aí. Então, a área amarela é uma área árida, é o deserto de Saara. Há uma franja aqui branca, que seria o Sahel, que é uma transição do Saara, do deserto com a savana, né? E a parte aqui mais bege seria o chamado Sudão, abaixo mesmo do Saara. Aí você tem uma área vermelha aqui, que é uma África equatorial, florestas fechadas, densas, né? E você descendo, você tem a África meridional. Tá? Aí você pode ver aqui no mapa da vegetação, como o deserto não tem vegetação, claro, né? Apesar que no Rio Nilo, na beira do Nilo, você encontra vegetação, claro. Né? O norte você tem, a franja do Mediterrâneo você tem. Né? Aqui embaixo o Sahel também, uma vegetação de savana, rasteira. O mesmo acontece com a região que seria essa região bege clara. E aí entra na parte das florestas. Né? A parte verde mais escura é a África equatorial, de florestas densas. É aqui que se encontra essa parte verde mais escura, né? Bem no centro, é que nós temos o Congo, né? A fronteira do Congo com dois países pequenos, Ruanda e Burundi, né? É a região dos gorilas, né? Porque é uma região que tem montanhas, né? E é uma região de floresta equatorial. Tá? Então, os gorilas vivem no alto das montanhas. Né? Então, aquela história do Tarzan, que vocês conheceram, que o Tarzan, o navio naufragou no litoral,
e eles foram, e os gorilas... Não, isso é mentira. Tá? O gorila não vive no litoral. O gorila vive no interior da África, nessa área equatorial, tá? Bem no interior da África, tá? Onde fica, é a região do leste do Congo, né? Com esses dois pequenos de Ruanda e Burundi. Tá? Então você tem aí essa região que é a região que os gorilas vivem. Tá? Então é importante marcar isso aqui, essa área verde. Aqui embaixo em amarelo é o deserto do Kalahari. Pode ver que ele pega uma boa parte, África do Sul, Namíbia, Angola, chegando também em Zâmbia, né? Um pouco do Zimbábue também, né? Deserto do Kalahari, tá? Mas é muita área verde aqui, por aqui, né? E aqui no sul, na África do Sul, um verde bem forte também, que é uma área com muita vegetação também, e, né? Então é uma área muito fértil também, né? Então temos aqui esse mapa marcando bem o Sahel, né? E as regiões que foram se formando em torno do Sahel, tanto em cima como embaixo, né? Aqui está o Sudão, né? Chad, Nigéria, Níger está aqui do lado, Senegal, Mauritânia, Mali, né? Aqui é o Níger, aí em cima você tem também a República Centro-Africana, né? Aí o Sudão também aqui, nessa parte de cima, aí você tem Etiópia, Eritreia, né? Então você vê o Sahel como ele faz essa franja, que é uma transição, né? Do Saara para a savana. Já uma vegetação de savana mesmo. Mas a savana mesmo fica um pouco mais embaixo, nessa área mais verde aqui. Tá? E vem bem essa região aqui. A savana é uma região muito fértil. Tanto que é um projeto da ONU, né, que de recuperação do deserto, que o deserto Saara avançou sobre a região do Sahel e até chegando à região de savana. Então, houve um projeto que a ONU desenvolveu, a partir dos anos 90, de recuperação, né, de impedir a desertificação e avançar sobre o deserto, conseguindo colocar vegetação em muitas áreas. A China hoje tem investimento nessas áreas, né, com os países que estão nessa região aí, investimento bem pesado, e estão conseguindo avançar muito sobre o deserto de Saara, né, com vegetação. Há umas técnicas chinesas que são muito interessantes nisso, que não só contém a desertificação, como restaura a vegetação daquela região. Tá? O Saara, até o início da era cristã, né, o século I, né, até o século I da era cristã, o Saara era uma região que tinha muita vegetação. Aqui, esse mapa aqui embaixo mostra como era o Saara nessa época, né? Entre os séculos 10 antes de Cristo até o século 1, 2 depois de Cristo, né? Então, mostrando, olha só, lagos. Esses lagos foram secando, essa vegetação foi diminuindo, desaparecendo até. Então, onde havia esses lagos, viraram os oásis. O Saara tem muitos oásis. E esses oásis viraram, inclusive, se transformaram em pontos de parada das caravanas que cruzavam o Saara. Então, os oásis eram importantes por isso, onde você encontrava água potável, você tinha sombra, você tinha plantas, você tinha até uma plantaçãozinha lá. Algumas famílias viviam nessas áreas, plantando, criando animais, e abasteciam as caravanas, né? Então, você tem aí esses oásis, eles são consequência da desertificação, porque havia lagos no Saara, né? Então, até o século I, mais ou menos, o Saara você tinha regiões verdes com lagos. Então, essa desertificação é uma coisa, inclusive, provocada pela própria expansão romana na faixa mediterrânea da África. Os romanos devastaram muitas florestas. Não só os romanos, como outros povos que habitavam ali também, né? Devastaram muitas florestas. E essa devastação das florestas, ela fez com que os ventos que vinham do norte, né, frio, eles invadissem mais a África. Isso foi alimentando a desertificação. Ao mesmo tempo, também, o vento quente do Saara, ele não encontrava mais a resistência das florestas na faixa mediterrânea.
e ele chegava mais rápido à Europa, né? Aquecia mais a Europa. Hoje é um fator, inclusive, isso, né? Esse verão é muito quente que os europeus estão vivendo, já há uns 15 anos mais ou menos, né? Ele é fruto disso, dessa circulação de ventos, né? Você tem essa questão dos ventos do Saara, que chegam muito facilmente na Europa e elevam as temperaturas a 40, 40 e tantos graus. Itália, França, Espanha, Grécia, ficam extremamente quentes. Um dos fatores que são gerados por isso é a morte de pessoas idosas por conta do calor. Muitas pessoas idosas morrem por conta do calor nesses países aí, Portugal também, né? Então, isso aqui é fruto da desertificação que foi acelerada pela ação do homem, desde a época de Roma, né? Devastando aquela região mediterrânea, né? Devastando a região mediterrânea e fazendo com que esses ventos, o vento frio entrasse com mais força e o vento quente que vem do Saara saísse com mais força também, né? Então, para a gente ver aí, isso é importante, a história da geografia, né? A história geográfica. Vamos lá, prosseguindo aqui. Os reinos africanos. O primeiro reino foi Gana. Ele surge no século IV e ele teve um apogeu entre os séculos 9 e 10. Ele controlava as rotas de ouro que iam do Sudão, do sul, do Sahel, abaixo do Sahel, atravessavam o deserto de Saara em direção ao Mediterrâneo. E aí, é claro, o reino de Gana ele se organiza não só para controlar essas rotas, que são rotas que trazem muita riqueza para o reino, mas também para combater os berberes, que são povos que vivem no deserto, tá? Que vivem no deserto, e eles saqueavam as caravanas, eles faziam isso. Então, esse reino se organiza para poder controlar a rota, né? Enriquecer com esse comércio que é estabelecido a partir dessas rotas, dessas caravanas, que não levam só ouro, levam marfim, né? Levam produtos que vão do sul, abaixo do Saara, para o Mediterrâneo, né? E combater os berberes que atacavam as caravanas, né? Ele entra em decadência a partir do século XI, né? E já no século XIII, com o reino de Gana já praticamente desaparecido, formou-se nessa região o Império de Mali. Só que o Império de Mali já é islâmico, já é a expansão do islamismo, né? Já é a expansão do islamismo chegando abaixo do Sahel. O Mali fica naquela região ali, né? Então o Mali incluiu os dois lados do Sudão, ocidental e oriental, e ele adotou uma estrutura descentralizada, né? E também de tolerância em relação aos povos dominados, que não eram monoteístas, não eram islâmicos nem cristãos, né? Então, povos que tinham religiões animistas, pagãs, etc. E tal. Então, por que ele faz isso? Para poder dominar uma vasta região. Controla as caravanas, controla as rotas comerciais, liga a África Oriental, Oceano Índico, com a África Ocidental, Oceano Atlântico, né? E faz o comércio com a África Mediterrânea, chegando à Europa, né? Então, isso é importante para a gente ver, né, como ele se articula nessa região. Ele só vai entrar em decadência no século XVI por conta da expansão marítima portuguesa, que vai desenvolver a rota para as Índias pelo sul da África e, ao mesmo tempo, desenvolve também o tráfico negreiro via mar, né? Então, a partir do final do século XV mesmo, né, segunda metade do século XV, a partir de 1450, 60, por aí, os portugueses já haviam colonizado muitas ilhas naquela região ali, o arquipélago de Cabo Verde, o arquipélago dos Açores, o arquipélago da Madeira, e eles faziam esse comércio pegando pegando africanos mais ao centro-sul e levando para o norte, para vender, né, na África Mediterrânea. E até levar para suas ilhas também, para trabalhar a cultura lá. A cana-de-açúcar é um bom exemplo disso. Ela vem da Índia, ela chega no litoral oriental da África,
a região que seria Somália, Etiópia, ela vem pelo Sudão, né? E vai chegar no litoral ocidental, a região que hoje seria o Senegal, né? Um pouco mais abaixo os Camarões também, né? Então você vai chegar naquela região. Aí os portugueses pegam ali a cultura da cana-de-açúcar e levam para as ilhas e depois vão trazer para o Brasil, tá? Onde vai encontrar um solo muito mais apropriado no litoral do Nordeste, tá bom? Então isso aqui é importante para a gente ver como esses reinos se estruturam em função das economias locais, né? O reino Songhai ele começa a se organizar, né? No século XV, ele é fruto da expansão do Império Mali, né? Mas no século XVI, os marroquinos eles vão invadir o reino Songhai, vão ocupar o reino Songhai, por quê? Porque os marroquinos disputam com os portugueses o tráfico negreiro. Só que os marroquinos fazem esse tráfico via caravanas que vão pelo interior do Saara. E os portugueses fazem via mar. Os portugueses vão dominar completamente o tráfico em pouco tempo, né? E com depois do desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar no Brasil, aí que eles vão dominar mesmo. E nem mais vão fazer comércio de tráfico negreiro com o norte da África, com o Mediterrâneo. Eles vão trazer tudo para o Brasil. E depois espalhar pela América Espanhola também, né? Então, esse reino Songhai ele se forma decorrente da expansão do Império Mali, mas depois ele vai ser ocupado, né, no século XVI, ele é ocupado pelo Marrocos, pelos marroquinos, né, que estão dominando as caravanas ali, disputando com os portugueses o controle da região, né? No Sudão Central, entre os séculos XII e XIV, dois reinos, o Hausais, o rio Níger e o Lago Chad, né, bem ali na região do Sahel mesmo, né, também envolvido com o tráfico de escravos, e os Yorubais no Golfo de Benin, litoral atlântico, né, que vão adotar uma estrutura meio descentralizada. Há um conselho de Estado que elege um soberano. Esse soberano também é sacerdote, né? E isso vai predominar durante muito tempo, né? Os alçais vão durante muito... E é a região mais afetada pelo tráfico negreiro, porque não só portugueses fizeram tráfico ali, mas depois espanhóis, ingleses, franceses, holandeses entraram nessa região, estimulando a guerra entre os reinos ali e dominando o tráfico nessa região. Portugal ficou mais para o sul, Congo, Angola, né? Ficou e a região de Moçambique, né? Mas isso é depois do século XVII, né? Então, na realidade, os alçais eles vão esse reino alçais ele vai existir durante muito tempo, mas vai ser muito afetado, né, por essa questão do tráfico negreiro, tá? Então ele não consegue se expandir muito. Alguns reinos dessa região vão acabar se expandindo, no caso da Daomé, vão falar sobre ele e vão se articular com o tráfico negreiro. Na África Centro-Ocidental, né? Aí temos aqui o Reino do Congo. Peraí. O Reino do Congo, né? Formado no início do século XIV. Tá? Esse Reino do Congo vai ter uma importância grande, que fica na região bem central, né? O Congo é um país no centro da África, e ele é um país que o acesso a essa região do Congo, né, é o rio Congo, que é do Atlântico. Ele sai no Atlântico, né? Então você entra pelo rio Congo, ainda na fronteira de Angola, ali, naquela região de Angola, e você vai chegar ao Congo, que é bem no centro da África. Então ele foi um reino importante, muito bem articulado, né? A sua capital aí, no final do século XV, tinha 100 mil habitantes. Pouquíssimas cidades europeias tinham essa população, pouquíssimas, 2 ou 3, Veneza, né? Talvez Gênova. Roma não tinha isso, Roma sempre foi uma cidade que tinha uma população pequena, né? Mas talvez Paris, mas pouquíssimas. 3 ou 4 cidades europeias tinham essa população. No final do século XV, 1400 e tanto, né? E ele ocupa essa região da Ásia Central, onde hoje nós temos a República Democrática do Congo e boa parte de Angola.
religião animista, né? Dos cultos africanos, né? E a escravidão que eles utilizam é de prisioneiros. Eles não se articulam com o tráfico negreiro, tá? Isso vai ser um problema sério, porque depois, quando os europeus chegam nessa região, eles enfrentam uma forte resistência. Tá? Eles não se articulam com o tráfico negreiro. O Congo, mas não o reino, tá? O Congo ele vai se tornar, essa região do Congo e de Angola, né? Vai ser a principal fornecedora de escravos para a América, por causa do tráfico português, particularmente. Tá bom? Mas o reino Congo não se articula com essa região, ele resiste, ele enfrenta. Tá bom? Então vamos aqui, prosseguindo. Mapas. Né? Aqui nós temos o Império Mali, construções que existem até hoje, né, que sobreviveram. Né? Então aqui essas cidades elas são alvo, né, são turismo histórico, patrimônio histórico, cultural tombado pela Unesco, reconhecido pela Unesco, na região do Mali. Né? Aqui você tem o mapa do Egito, o Império Egípcio, né? Como os egípcios é o Nilo, praticamente. As cidades são construídas à beira do Nilo. Né? As grandes pirâmides ficam aqui para o norte. Essa região extremamente fértil, né? Vocês podem ver bem verde. Bem verde. Né? Aí você tem aqui o Nilo, que vai chegar lá na nascente, lá no Lago Vitória, né? Na região lá do Congo. Tá? Vai chegar lá embaixo mesmo. Então ele vai percorrer uma vasta região, tá? Continua por aqui, né? Então o Rio Nilo está aqui, pegando Egito, que seria hoje o Sudão também, e o rio persiste, né? E aqui temos um desenho, né? No caso, ele mostrando o encontro, né? De um monarca poderoso da região com muçulmanos, no caso, né, que vão para aquela região fazer comércio com ele. Há uma questão do homem mais rico da história, do mundo, não sei o quê, que vivia nessa região que hoje seria mais ou menos ali a Etiópia, né? A Etiópia, fronteira com o atual Quênia, mais ou menos. Então, ele seria muito rico e ele é procurado por comerciantes de várias origens, né? Muçulmanos, principalmente, que estavam sempre naquela região, tá? Para fazer comércio, para comercializar. Né? Então você tem esse desenho aqui da época mostrando essa pujança, essa riqueza desse homem, desse personagem. Aqui o Império Songhai, né? Pega uma região bem grande de Sahel e até abaixo do Sahel, né? Ligando o centro da África com o Oceano Atlântico. O Gana está aqui embaixo, que é o primeiro. O reino de Gana é o primeiro a se organizar, né? Ele se organiza já a partir do século IV. Ele vai entrar em decadência lá pelo século XI até o século XIII, ele desaparece. Mas está aqui também, uma região próxima do Império do Songhai. Né? Aqui temos os impérios, reinos africanos. Em verde, Mali. Em vermelho, que foi Gana. Né? Aí temos aqui esse roxo, o reino Kush. Aí temos também aqui embaixo, né? Aqui embaixo temos o reino de Zimbábue. Né? Então, pode ver a existência desses reinos em várias regiões da África. A gente fala reino, a gente fala uma estrutura governamental mais centralizada. Há um rei, geralmente esse rei tem um séquito com ele, um secretariado que trabalha para ele, né? Que ajuda ele, até formulam leis, regras, né? Cobram impostos, taxas, né? Então há uma corte que se organiza em torno desse rei. Né? Então você tem, a gente fala reino, e fala há uma estrutura mais centralizada, mais estruturada, mais organizada, com cobrança de tributos, né? com um exército próprio. Tá? Então isso é importante a gente colocar, frisar bem isso aqui. Né? Aqui o Congo e Angola, o reino do Congo, né? Em Congo, né? Aqui. Bem importante, né? Então, prosseguindo aqui, a escravidão africana e o início da presença portuguesa. Né? A presença portuguesa no Sudão Ocidental se inicia com a construção da fortaleza da ilha de Arwin,
na região, no litoral da Mauritânia. Né? Essa ilha de Arguin fica no litoral da Mauritânia, ou seja, bem no norte da África. Tá? Em meados do século XV, quando os portugueses estão começando a sua expansão. Essa fortaleza, na realidade, é uma feitoria. Tá? Vamos explicar o que é uma feitoria. A gente fala fortaleza, que ela vira uma fortaleza depois. Né? Mas a feitoria, ela é uma construção fortificada, né? Geralmente feita de madeira. Posteriormente, eles vão colocando ali pedras talhadas, né? Fazendo muros de pedra, mas no início é madeira. Eles fazem uma fortificação de madeira, né? Com torres, com vigias, né? E ali ficam soldados, pessoas armadas tomando conta, mas ela serve como um ponto de parada também. Quando os navios se deslocam, passam por aquela região, eles param na feitoria para se abastecer, né? Pegar comida, água potável e seguir viagem. Os portugueses fizeram feitorias em todo o litoral ocidental da África, tá? E boa parte do litoral oriental. E depois vão ocupar algumas ilhas no Oceano Índico até chegar à Índia. Tá? A sua política sempre foi nesse sentido. Na expansão para o Extremo Oriente, eles vão prosseguir com essa política. Eles vão construir uma feitoria, por exemplo, né, em Malaca, atual Málaga, né, Malaca, Malásia, atual Malásia, né, na Ásia. Eles vão ter feitoria também no Golfo Pérsico, né, no Estreito de Hormuz. Eles vão fazer uma feitoria ali também. Né? Eles vão ter feitoria na ilha de Macau, que é perto de Hong Kong, a ilha de Hong Kong na China, né? Numa baía chinesa. Então ali eles vão estabelecer uma feitoria e essa ilha de Macau vira uma colônia portuguesa que vai ficar sob domínio português até o final do século XX, 1998, quando eles devolvem Macau para a China, né? Num acordo que eles tinham feito com a China. Macau foi devolvida para a China. Mas essa feitoria que eles fizeram em Macau e depois originou a colonização de Macau, né, dessa ilha chinesa, ela serviu durante muito tempo como a única entrada de mercadorias europeias na China, né, e a único ponto de saída de mercadorias chinesas para a Europa. Os portugueses monopolizavam esse mercado. Então, desde o século XVI até meados do século XIX, quando a Inglaterra vai forçar a abertura da China, né? A gente vai ver isso muito mais à frente, que é o imperialismo, até meados, ou seja, durante mais de 300 anos, os portugueses dominaram essa região, um acordo com o Império Chinês, que tinha um interesse, que ter uma relação com a Europa restrita, né? E faziam esse comércio da China com a Europa, da China com outras colônias portuguesas, principalmente o Brasil. Tá? Então, por isso que, quando vocês forem visitar as cidades mineiras, históricas, vocês vão reparar nos museus que existem lá, a presença, né, de vasos, né, decorativos da dinastia Ming chinesa, né, dinastias chinesas, estão presentes lá. Vários produtos chineses, porcelana, pratos, né, vários produtos chineses presentes no interior de Minas Gerais, por causa do ouro de Minas, século XVIII, um grande mercado consumidor se formou ali, e esses produtos que vinham da China eram vendidos lá, como muitos produtos que vinham da Índia também. Né? Então, o Brasil virou um centro de comércio no Império Colonial Português. Vamos ver isso mais à frente aqui também. Tá? Então, nós temos aqui essa presença portuguesa. A partir da conquista do arquipélago de Cabo Verde, o arquipélago de Cabo Verde ele era despovoado. E é um arquipélago grande, com ilhas grandes. Né? Então, Portugal ocupou Cabo Verde e começou a levar para lá mão de obra escravizada para desenvolver a agricultura. E Cabo Verde virou uma grande feitoria portuguesa. Parada para quem vinha para o sul da África e depois parada para quem vinha para o Brasil. Tá? Então, isso é importante a gente ver. Em 1462, eles conquistam Cabo Verde, ocupam Cabo Verde, e a partir daí, sim, acelera a expansão para o sul da África, buscando a passagem para o Oceano Índico, o acesso marítimo às Índias. A escravidão na África, dependência pessoal a determinado chefe. Né? Há uma influência do Islã,
que vai estabelecer essas rotas através do Saara, né? Pegando escravizados ao sul do Saara e levando para o norte, para as regiões islâmicas do norte, que utilizam essa mão de obra escravizada, né? Então, você tem essa influência islâmica fazendo isso. O Islã se expande para abaixo do Saara e, ao mesmo tempo, também ele desenvolve essas rotas através do Saara de escravizados, né? Geralmente, os escravizados, quase sempre, eles são povos animistas, já que os islâmicos, né, o Islã, ele não escraviza monoteístas, nem cristãos, nem judeus. Tá? Esses convivem dentro das sociedades islâmicas, eles só pagam um imposto maior. Tá? Pagam imposto e taxas maiores também, mas eles podem ter seu culto, desde que não façam pregação pública, eles podem se casar entre si sem problema algum, né? Então você tem essa questão que é importante. Então o Islã não escraviza povos monoteístas, cristãos e judeus. Ele escraviza os pagãos. Por isso que eles se expandem abaixo do Saara, atacando essas sociedades pagãs, né, que vivem naquela região ali, abaixo do Sahel, escravizando e levando em caravanas para o norte da África. Portugal vai bagunçar essa atividade econômica. O mundo atlântico, né, África Ocidental, África Centro-Ocidental, sul da atual República dos Camarões, o início da década de 1430, né, a disputa entre o camelo, o tráfico terrestre, e a caravela, o tráfico marítimo. A criação das feitorias Jardim, já falado aqui, São Jorge da Mina, né, e Axim. Né, essas feitorias são importantes, sempre construídas em pequenas ilhas que ficam próximas ao litoral. Por quê? Porque tem mais segurança. Essas pequenas ilhas, os portugueses deixam uma guarnição ali, homens armados, tomando conta da feitoria, que é uma fortaleza, e sempre fica uma ou duas caravelas armadas com canhões protegendo. Então, com isso, eles ficam protegidos dos ataques de povos africanos, né? Que é os povos mais ao sul, tá bom? Então, as feitorias são importantes por isso. Aqui temos, né, as imagens da feitoria, das feitorias, né? Aqui temos a feitoria importantíssima em Angola, né? Angola tem uma península, é a Baía de Luanda, né? Os portugueses vão fundar uma cidade aqui que vão chamar de São Paulo de Luanda. Então, Luanda, a capital de Angola, o nome original dela é São Paulo de Luanda. Tá? Então, aqui a Baía e nessa península eles fazem uma fortaleza, né? Bem, no começo era uma feitoria, depois vira uma fortaleza, bem equipada, bem armada. Né? Então, nós temos aqui como as feitorias são importantes. Aqui do lado nós temos uma imagem de portugueses negociando com uma rainha da região de Angola, né, uma rainha importante do Congo, Angola, que ela dominava a região central, e daí ela vai acabar se articulando com os portugueses no tráfico negreiro. Né? Então, ela fornece escravizados para os portugueses. Então, aqui temos uma imagem bem interessante, essa rainha apresentada quase como se fosse uma europeia, com um dossel aqui, um trono, né? Armas. Aí tem um pregador aqui com uma cruz, representando que ela já foi convertida ao cristianismo, né? Essa rainha, inclusive, ela se converteu ao cristianismo e se desconverteu várias vezes. É o sabor das suas alianças políticas, tá? Então, aqui nós temos vendo essa presença portuguesa na África. Congo e Angola, as regiões que mais forneceram comércio para a América, porque foram as regiões que mais forneceram comércio, escravizados, né? Foram a região que mais forneceram escravizados, né, para o Brasil. Tá? O Brasil. Então, 80% dos nossos escravizados vieram dessa região do Congo e Angola. Tá? Uma corte europeia na África,
o Manicongo, soberano do Congo, conversão ao cristianismo por Diogo. Na segunda metade do século XVI, enfrenta a concorrência de outros reinos da região pelo tráfico de escravos. Em 1641, os holandeses vão invadir Luanda, a cidade fundada pelos portugueses em Angola. Né? E eles vão ser expulsos de lá por luso-brasileiros em 1648. Os holandeses, nessa época, eles invadiram o Brasil. Né? Em 1630, eles invadiram o Brasil para ocupar o Nordeste, a área produtora da cana-de-açúcar. Nós vamos ver isso mais à frente aqui. Né? E daí, do Brasil, eles precisando de mão de obra escravizada para tocar a produção da cana-de-açúcar, eles vão invadir a região que mais fornecia escravos para o Brasil, que é essa região de Angola, né, de Luanda. Mas só que tem um problema. Os traficantes de escravos luso-brasileiros, eles não gostaram disso, porque afetou o comércio deles. Então, eles vão armar uma frota, eles vão ter um apoio depois de Portugal, e eles vão botar os holandeses para fora, né, dessa região aí. Vão retomar isso aí. E vão acabar com o Reino do Congo, que os holandeses estavam criando nessa região. Tá? Auxiliando a criar, no caso. Né? Capitania portuguesa de Angola, Reino de Indongo, povos zambundos, governados pelo Imbundo. Português estabelece na região em 1512. Né? E aí nós temos São Paulo de Luanda, 1575, que é fundada, a resistência do rei, a fundação de Benguela, né, em 1617, que é justamente por onde vão sair, né, os escravizados que vêm do Congo. Benguela é a entrada do Congo. Né? Então aí você tem essa questão. Bem, a rainha Nzinga, oriunda do reino de Indongo, cria o quilombo de Matamba, e a construção do presídio de Imbaca, próxima à capital do Indongo, pelos portugueses, vai criar uma tensão. Em 1622, Nzinga é nomeada como embaixadora junto a Luanda, junto aos portugueses, onde é batizada como Ana de Souza. Em 1624, torna-se rainha do Indongo. Conflitos com portugueses são reiniciados. Em 1629, a Guerra de Guerrilhas ataca os presídios e fortalezas. Em 1641, Luanda é conquistada. Tá? Conquistada pelos holandeses. Sendo retomado em 1648, Salvador Corrêa de Sá e Benevides. Aquilo que eu falei com vocês. Salvador Corrêa de Sá e Benevides era o governador geral de Salvador, Bahia. Uma área que os holandeses não conseguiram conquistar. Eles ficaram mais ao norte, onde é Alagoas. Eles não conseguiram entrar em Sergipe e Bahia. Eles até entraram, mas foram derrotados. Então, Salvador Corrêa de Sá era o governador em Salvador, governador geral. Né? Então, ele vai organizar com os traficantes de escravos, vai receber um pequeno apoio de Portugal. Portugal, na época, estava quebrado. Né? Mas, com os traficantes de escravos, ele organiza uma frota que vai até Luanda e retoma Luanda para o Império Colonial Português. Tá? Então, essa questão da guerra, né? da ocupação, é muito importante para a gente ter essa visão aqui, né? Como os holandeses ocupam, como eles saem, que eles são colocados para fora, nesse fator aí, que é bem mais... Né? O Golfo de Benin, né? Cultura iorubá, Igege, né? Aí vai se destacar o Daomé, a segunda maior região exportadora de escravos para a América. Essa região, no começo os portugueses até traziam escravos de lá, mas depois pararam, ficaram mais em Angola e Congo, e um pouco menos Moçambique, né? Mas essa região do Golfo de Benin, ela vai fornecer mais escravos para as colônias da Espanha, Inglaterra, França, Holanda, que ocupavam áreas no Caribe, na América Central, na América do Norte, Sul, né? Então, essa questão tem a cultura iorubá, né? E Igege. Agora, são povos que são muito atacados pelos povos vizinhos, pelos reinos. É difícil. Difícil de ler, isso aí. Papá, Urubá, está. Tudo bem. Os de Benin impedem o monopólio português, tá? Negociando com outros povos europeus, e se expandem em direção ao interior, chegando à atual Nigéria. Os Yorubá e Joió sofrem com a invasão
dos Nupes, que é um povo africano também, resistindo até o final do século, quando restaura a autoridade do seu rei, promove uma expansão, conquistando a cidade de Aladar, importante centro comercial da região. O reino de Daomé, ele se expande a partir de Aladar, né? Ele também é um reino iorubá. Ele se expande a partir de Aladar, primeira metade do século XVIII, com a conquista de Ajudá e Daomé. Na segunda metade do século XVII, a expansão do reino de Oió, conquistando Aladar e Ajudá. A resistência do reino de Daomé, que se mantém independente, se torna o principal reino envolvido com o tráfico de escravos do início do século XVIII, quando reconquista Aladar e Ajudá. As guerras na religião se relacionavam com o tráfico de escravos. Vão até o início do século XIX, numa vasta região que vai do litoral atlântico até os rios Volta e Níger. O tráfico atlântico de escravos se relaciona com o comércio com as Índias, envolvendo mercadorias como sedas chinesas, tecidos de lã e linho europeus, tecidos de lã e linho europeus, algodão indiano, tabaco brasileiro, tabaco vem da Bahia, e armas de fogo. É importante que frisar uma coisa, vamos trabalhar isso mais à frente, mas o tabaco produzido no Brasil, assim como a cachaça, que é produzida principalmente no Rio de Janeiro, né, eles vão ser importantes instrumentos de troca para escravizados na África, né? Então, o nosso tabaco produzido aqui no Brasil é de grande importância, de grande qualidade, né? Então ele acaba sendo mais aceito por esses reinos africanos, que fazem ele praticamente moeda de troca. Tá? O mesmo vai acontecer com a cachaça, que se desenvolve no final do século XVII, início do século XVIII, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Os jesuítas que viviam aqui no Rio de Janeiro, eles vão construir alambiques, áreas de guardar a cachaça, de preservar a cachaça, né? Então isso é importante para a gente ter essa visão. Bom, o que seria essa região aqui. Vamos ver aqui. Ah, sim. Arte africana. Aqui nós temos, né, uma gravura da época, né, século XVI, XVII, é o início da expansão europeia na região, com a catequese, né, conversão de povos. Então, o importante soberano africano, ele vai receber, né, um padre católico aqui, seguido por um grupo de pessoas, que ele vai até o encontro desse soberano pagão, né, e liberta as pessoas. Liberte as pessoas, no caso, mas converta para o cristianismo. Aqui pode ter uma coisa interessante. Primeiro, esse enviado do rei, o rei está aqui embaixo, né? O enviado do rei, ele está fazendo ele está se curvando diante do padre, está jogando o chão diante do padre, né? Então isso é importante a gente ver. E tem canhão, eles têm canhão aqui. Eles já fazem trocas com os europeus, com os portugueses, no caso, né? E esse aqui está se curvando perante o padre. Fatalmente, esse padre já esteve aí, já fez um trabalho de evangelização, né? Agora, mais interessante nesse quadro, que eu acho, são essas casas aqui atrás. São muitas casas. Muitas casas. A gente tem uma ideia do que é essa vila, né, africana, né, que vai existir durante muitos séculos, né? Só no século XIX que essas vilas começam a ser destruídas com a expansão imperialista, né? Porque aí não se admite mais isso, que a mão de obra desloca a mão de obra dentro da África. E essas vilas vão ser destruídas, né? Pois não? Tudo bem? Alguém ia falar alguma coisa? Então tá bom. Bem, aqui embaixo nós temos, né, o mapa da África, tá? Mostrando o rio de Oió. Que o lado, os reinos que se formavam, né? Daomé está aqui, só que Daomé, com o tempo, ele se expande. Todos esses reinos aqui do lado, Oió, Benin, Assante, vão ser conquistados por Daomé. Porque ele vai se expandir justamente em função de se articular com o tráfico negreiro que povos europeus fazem na região, principalmente ingleses e holandeses. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente ver essa noção. Outros reinos, que aqui está um período que eles aparecem e desaparecem. Tá?
Então, e aqui a arte africana, né, que é uma arte muito requintada. Os africanos são excelentes escultores, né, desenhistas, eles fazem corte perfeito, né, na pedra e metais, são excelentes metalúrgicos, tá? Então, você tem essa questão, é importante para ter essa visão, justamente, né, dessa arte, que é uma arte muito refinada. Essa arte aqui é uma arte justamente desses reinos que vão se formando nessa região ocidental da África. Né? É lá que esses produtos vão ser descobertos. Então, como eles retratam, aquilo lá estão retratando os europeus, né? Os portugueses, particularmente, com suas armaduras, né? Suas referências, né, cristãs aqui. Tá? Então, isso é importante a gente colocar, porque na Europa você tem uma cultura muito desenvolvida, mas ela não é uma coisa tão produzida em larga escala como na África. Na África isso tem demais, tem muito. Ou seja, o que a gente está vendo aí? No mesmo tempo que a Europa tem o Renascimento, a África já produzia imagens assim. Tá? Então, a cultura, a arte africana, ela é muito evoluída, ela é muito bem trabalhada nesse caso. Tá? Bem, temos aqui, então, né? Nós fechamos nosso ponto de África. Vou voltar lá para o primeiro, para a gente poder só amarrar algumas coisinhas aqui, né? Que vocês podem até anotar se quiserem. A gente pode, os pontos mais importantes que a gente vai colocar agora aqui, fazer um resumo, né, do nosso trabalho apresentado hoje aqui. Então, primeira questão. É importante para a gente conhecer a África, conhecer essa divisão geográfica da África. E o Saara, né, como um deserto imenso, é o maior deserto do mundo, né, um deserto imenso que pega boa parte dessa região norte da África, né, ele é importante, ele é determinante nessa divisão africana. Uma África acima do Saara, mediterrânica, profundamente islamizada, porque o islamismo vai se expandir nessa região, tá? E uma África abaixo do Saara, tá? O Sahel, a região de savana, a região equatorial, chegando na África meridional, o sul da África. Nessa África abaixo do Saara, predominaram as religiões animistas, religiões pagãs, tá? Que vão dar origem aos atuais cultos africanos e até afro-brasileiros. Bom, então isso é importante a gente ter aqui. Olha, com o passar do tempo, o Islã ele surge na Península Arábica no século VII, depois de Cristo, 630, mais exatamente, e ele vai se expandir no norte da África, chegando até o Marrocos, tá? E a partir do século X, eles vão descendo o Saara e se expandindo em direção ao Sahel. E nessa expansão do Islã, eles vão bater de frente com essas sociedades africanas pagãs, animistas, com esses cultos africanos. E aí eles começam um processo de escravizar esses africanos pagãos e levá-los para vender ao norte. Isso volta do século XI, XII, né? Já estão fazendo isso. Tá? Então, isso é importante a gente ver. Tá? Segundo, então, essa questão do Saara, divisor de uma África meridional e de uma África abaixo do Saara, subsaariana, e como essa África mediterrânica, né, o Magrebe islâmica, ela vai se expandir pelo Saara, chegando até a região do Sahel. Vou botar o mapa aqui do Sahel, que fica mais fácil. Né? Ela vai se expandir abaixo do Saara, chegando ao Sahel, e até as regiões mais ao sul do Sahel, savana. E daí o contato dos islâmicos com os povos pagãos, e daí a escravização desses povos que são vendidos no norte da África para trabalhar em agricultura, trabalhar em mineração,
trabalho pesado, etc. Tá? Então, esse é um ponto importante, em torno do Saara. Segundo ponto importante, né? A expansão marítima, iniciada por Portugal. A expansão marítima portuguesa, ela vai, né, circundar a África. Então, os portugueses iniciam sua expansão já no início do século XV, 1415, eles conquistam as ilhas ali no Atlântico, né, mais próximas da África, até o caso do arquipélago dos Açores, né, e o arquipélago de Madeira é mais próximo da Europa, né, e mais à frente eles vão chegar em 1462, eles chegam a Cabo Verde. E é nessa região aqui da África. É um arquipélago no meio do Atlântico, próximo ao continente africano, mas mais para o Atlântico, né? É um arquipélago não habitado que os portugueses vão colonizar a partir de 1462. Essa expansão portuguesa, ela é, digamos assim, ela é um divisor de águas. Por quê? A partir dessa expansão e do reconhecimento do litoral africano, os portugueses entram no tráfico negreiro. Tá? Só que eles vão estabelecer agora o tráfico marítimo. Eles vão pegar os povos que vivem mais ao sul aqui, Golfo de Benin, Congo, Angola, chegando a Namíbia, né? Eles vão fazer comércio com os povos locais, pegar os escravizados e de navio eles levam para o norte da África, vendendo para as sociedades islâmicas do norte da África que utilizam o escravo. E também levam alguns escravos para suas ilhas, o arquipélago de Madeira, o arquipélago dos Açores e o arquipélago de Cabo Verde. Tá? Lá introduzem algumas culturas, como a cana-de-açúcar, tá? Que esses escravizados conhecem, porque eles são africanos, eles conhecem a cana-de-açúcar vem da África. Então, esse é o ponto. Ora, esse tráfico negreiro, ele vai desarticular essa região toda. Tá? Por quê? Os povos islâmicos que vinham do Mediterrâneo e faziam esse tráfico via Saara, eles agora são prejudicados. Porque você, numa caravana atravessando o Saara, você não leva tantos escravizados assim. Muitos morrem pelo caminho. É uma travessia penosa, sofre ataque dos berberes, dos povos que habitam no deserto, para saquear, para roubar. Né? Então, você tem aí uma atividade econômica que é custosa, é cara e é perigosa. Né? Já o tráfico marítimo, não. Leva uma quantidade muito maior de escravizados. Né? Um navio negreiro sai da África com cerca de 500 escravizados. Né? Chegava ao Brasil, ou à América Central, o Caribe, né? Eles chegavam com 380, 410. O resto morria pelo caminho, eram jogados no mar. Né? A estupidez desse tráfico. Né? Então, nós temos aí, né, leva muito mais gente, mais rápido e sem os ataques de berberes, etc. Então, os portugueses vão desequilibrar esse comércio através do Saara. Eles vão desequilibrar. E começam a introduzir os interesses europeus na África. Depois que os portugueses fazem isso, no século XVII, outros povos europeus, como franceses, holandeses, ingleses e até espanhóis, também começam a entrar na África fazendo tráfico negreiro, porque é uma atividade muito lucrativa e eles têm interesse em desenvolver essa atividade, levando escravizados para a América. Mas, na realidade, Portugal sempre vai ser o encarregado, né, o que vai mais traficar escravos na história da América, né, porque vai trazer principalmente para o Brasil a cana-de-açúcar, séculos XVI e XVII, a mineração no século XVIII e depois o café, no século XIX. Né? Tudo isso vai trazer muito mais escravos para o Brasil. Dos escravizados trazidos da África para a América, todo o continente americano, do sul dos atuais Estados Unidos até, né, até Buenos Aires, na Argentina, que também recebeu traficados, né?
a maior parte, com certeza, veio para o Brasil. Tá? Então, isso é importante a gente ter essa noção. Né? O Brasil é o maior país, um dos maiores países africanos do mundo. A população africana corresponde a mais ou menos 50%, a população de afrodescendentes, né, corresponde mais ou menos a 54% da população brasileira, algo em torno aí de 110 milhões de pessoas, né? É muita coisa, é muita coisa. Bom, então isso aí é um dos poucos países africanos que tem essa população. Tá? A Nigéria tem muito mais, mas tirando a Nigéria, poucos países chegam a 100 milhões. Bom, então isso é importante para a gente ver, para a gente entender esse processo, até porque estamos estudando a África aqui, né? A África é fundamental para a formação da sociedade brasileira, para a formação da cultura brasileira, né? Para a formação do nosso país, né? Então isso é importantíssimo, de conhecer bem a África. Tá? Bem, voltando aqui, então o segundo ponto é esse, essa expansão marítima portuguesa. O terceiro ponto, os reinos africanos. Tá? Primeiramente, esquecendo o Egito, né, que foi um império durante séculos na antiguidade, começando com Gana, né, que é um reino que se forma no século IV depois de Cristo, 300 e pouco, né? E os reinos africanos se articulam abaixo do Saara através desse comércio que atravessa o Saara. Primeiro, o comércio do ouro, marfim, peles de animais, né, que vão cruzar o Saara até o Mediterrâneo, até a África do Mediterrâneo. Tá? Posteriormente, com os escravizados. Expansão islâmica em direção ao sul, e os escravizados, né, também cruzando o Saara. E mais à frente, a partir do século XVI, XVII, principalmente XVII, a articulação desses reinos, principalmente na África Ocidental, né, essa região do Golfo de Benin, do Congo e Angola, tá? A articulação desses reinos que surgem aí com o tráfico negreiro. Então, o reino que se articula com o tráfico negreiro se torna poderoso, recebe armas europeias, faz comércio intenso com os europeus e conquista reinos vizinhos ou sociedades tribais vizinhas. Tá? Então, isso é o terceiro ponto para a gente entender essa dinâmica interna na África. Há regiões que os europeus não vão alcançar. Nessas regiões, você até se formam alguns reinos. No interior da África, na África Oriental, né? E por esse lado, você tem sociedades agrícolas, né? Produzem agricultura, criação de animais, povos que vão desenvolver o pastoreio, criação de animais, em grande escala, tá? Então, a África, ela não é um continente primitivo. Ela é um continente que tem uma grande produção agrícola, uma grande produção, né, de rebanhos, né, uma grande produção de artefatos, porque a metalurgia é muito desenvolvida na África, principalmente na região central da África, tá? Ela é muito desenvolvida. Tá? Então, você tem aí, a África não é uma região primitiva. Ela é uma região em que, mesmo sociedades tribais, se articulam, fazem comércio com outras sociedades, né, na região. É um intenso vai e vem. O deserto do Kalahari, do sul da África, ele é um ponto de passada para a criação para os rebanhos, para as caravanas comerciais, para as trocas comerciais de povos que habitam a África Meridional, né? Chegando ao Congo. E do Congo, pelo rio Congo, você chega até os grandes lagos e a nascente do Nilo. E pelo rio Nilo você chega até o Egito. Então a África é um continente articulado. Há cidades importantíssimas na África, principalmente no litoral oriental, né? Que são cidades formadas por comerciantes islâmicos, árabes, e também povos africanos islamizados, que fazem um intenso comércio com a Índia, com as Índias, né? No caso, a atual Índia, o atual Paquistão, etc. e tal, o Golfo de Bengala, né? Eles fazem um intenso comércio, e também com a Indonésia, o arquipélago da Indonésia,
né? Sumatra, Bornéu, as ilhas que compõem esse arquipélago. Então, essas cidades da África Oriental são importantíssimas, são riquíssimas, mais ricas que as sociedades europeias, né? E têm armas de fogo, e enfrentam os europeus. O comércio dos europeus com essas cidades da África Oriental vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. A conquista europeia da África Oriental só vai se dar mesmo no século XIX. Né? Até o século XVIII, os europeus ficavam, os portugueses, ficavam mais ao sul da África Oriental, a região da ilha de Madagascar e Moçambique. Tá? Então, isso aí é para a gente ter essa visão da África. A África é um continente que sempre se articulou, teve grandes reinos, uma grande produção agrícola e uma grande produção animal também, de rebanhos, etc. e tal, uma grande produção de mercadorias, né? Artesanato, cestos, né? Esculturas, tá? Armas, metais. Então, a África era uma região que até o século, diria assim, até o século XVIII, ela estava num patamar cultural, de desenvolvimento econômico, produção, etc. e tal, no mesmo nível das sociedades europeias. As sociedades europeias vão se distanciar, vão se destacar a partir da segunda metade do século XVIII por causa da Revolução Industrial. É a Revolução Industrial que vai fazer o diferencial europeu. E aí chegamos na quarta questão que a gente vai colocar aqui para a gente poder fechar nossa aula, né? A África, até o século XV, ela se mantém dentro do seu circuito, né, interno de comércio, trocas, caravanas, tá? A partir do século XV, né, com a chegada dos portugueses, a exploração do litoral ocidental africano, os portugueses criando feitorias e, ao mesmo tempo, fazendo comércio e desenvolvendo o tráfico negreiro via marítima. Isso, a África começa a ter a influência europeia, os reinos africanos já começam a ter uma dinâmica diferente, se articulam com o tráfico negreiro, e isso vai até o século XVIII. Tá? A partir do final do século XVIII, muda a dinâmica também. Por quê? Porque a partir do final do século XVIII, a Europa vivendo intensamente a Revolução Industrial, né, ela vai precisar cada vez mais de matérias-primas, que a África tem abundância. Então, primeiramente para a Inglaterra, mas depois para outros países europeus, como a Bélgica, França, até a Alemanha também, né, Itália, né? Posteriormente, no século XIX, mas no início do século XVIII, já para a Inglaterra, tá, é necessário parar o tráfico negreiro. A gente vai ver aqui mais tarde, né, como a Inglaterra combate o tráfico negreiro no início do século XVIII. No século XIX, desculpem. No início do século XIX. Tá? Como ela combate o tráfico negreiro no início do século XIX. E, consequentemente, também a escravidão na América, né? Mas, principalmente, o tráfico negreiro. Aí o Brasil vai ser o grande alvo desse combate, né? O Brasil só vai abolir o tráfico negreiro em 1850. 1850. Então, durante mais de 300 anos, fizemos o tráfico com a África. Tá? Então, inclusive, o Brasil, no decorrer do século XIX, durante um bom tempo, a partir da década de 1930, inclusive, é o único país a fazer tráfico negreiro. Tá? Década de 30 até 1950 é o único país a fazer o tráfico negreiro. Tá? Então, nessa época, entraram muitos africanos no Brasil. São os responsáveis pela expansão da cultura cafeeira, do café. Né? Então, isso é importante. Aí já é um outro momento da história africana, que a gente vai ver mais à frente. Que aí vai vir essa questão da entrada europeia na África, a busca de recursos naturais e minerais e a expansão imperialista. Aí já é outra história. Bom, então, a gente fica por aqui hoje, terminando bem cedo. Tá? Algum desses pontos que vimos hoje aqui, eu vou retomar depois em História do Brasil. Tá? E a gente vai trabalhar muito isso, fazendo essa dobradinha.
E mais à frente também, em História Geral, a gente avança sobre a África, quando chegarmos no século XIX, para explicar por que esse interesse na África, o que os europeus buscavam na África e quais as consequências dessa invasão europeia da África, né? Que tem frutos até hoje. Tá bom? Então, agradeço vocês a presença. Hoje tivemos aqui uma boa presença. Eu vou só ver aqui se temos. Opa. Sete, Amanda, Camila, Jamila e Vanderlei. Tá ótimo, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Eu vou comunicar ao pessoal lá que eu estou saindo mais cedo e, de repente, entra... Acho que é a Selma que vem aqui agora para conversar com vocês. Ela vem mais cedo também e vocês acabam sendo liberados mais cedo também, para dormir mais cedo também. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo aí, tá? Semana que vem, mesmo bate-canal, mesma bate-hora. Tá? A gente se vê aqui e vamos começar a trabalhar essas transformações que vão formar a Europa moderna. Tá bom? Um abraço para todo mundo, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Vanessa. Oi, Vanessa. Mensagem pelo Zap.